Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o programa de hoje revendo como foi a criação dos 19 novos cardeais. No Vaticano, o momento foi especialmente marcante. Entre as surpresas da celebração, a participação do emérito Papa Bento XVI em uma das cerimônias. Com a oração mariana do Ângelus, o Papa Francisco concluiu os eventos deste fim de semana no Vaticano. Da janela do Palácio Apostólico, o Sumo Pontífice exortou a unidade na Igreja. Considerou que as celebrações destes dias, com tantos cardeais de diferentes países reunidos em torno do sucessor de Pedro, proporcionaram uma experiência com a Igreja que é universal. Que o Senhor nos dê a graça de trabalhar pela unidade, que é mais importante do que os conflitos. O Ângelus aconteceu antes da missa presidida pelo Papa Francisco e concelebrada por seus novos colaboradores na Basílica Vaticana. Entre eles, o brasileiro Dom Orani João Tempesta. Uma pessoa muito simpática, cheia de amor a Cristo e de entusiasmo pela vida da Igreja. Portanto, um presente para o Colégio Cardinalício e para nós, cardeais mais idosos. Fomos sagrados bispos no mesmo ano, e um coração grande, um desejo de alcançar todas as pessoas, muito afinado com o pontificado de Bento XVI, mas também com o estilo de Papa Francisco. Maravilhosamente contemplativo, porque ele é monge cisterciense e homem de uma ação muito concreta. E agora Dom Orani, como cardeal, vai fazer um bem enorme para a Igreja. Não somente como arcebispo do Rio de Janeiro, mas como cardeal, com várias funções, é certo, aqui na Santa Sé. Essere santi non è un lusso. Na homilia, o Sumo Pontífice afirma que ser santo não é um luxo, mas algo necessário para a salvação do mundo. Considera que o cardeal entra na Igreja de Roma e não em uma corte. Evitemos todos e ajudemo-nos mutuamente a evitar intrigas, críticas, facções, favoritismos e preferências. Que a nossa linguagem seja a do Evangelho. Sim, sim, não, não. Que as nossas atitudes sejam as das bem-aventuranças e que o nosso caminho seja da santidade. Sem dúvida que a minha responsabilidade, claro que aumenta, mas eu tenho certeza que o povo brasileiro também, através dessa nomeação que o Papa Francisco fez, também une ainda mais. Os novos cardeais receberam o título no sábado de manhã. Para a surpresa de todos, entre os presentes, o Papa Emérito Bento XVI. Foi a primeira vez depois de sua renúncia que ele participou de uma celebração pública. Os dois papas se cumprimentam e emocionam a todos. Entre as autoridades civis, a presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Na homilia, Francisco afirmou: a Igreja precisa de vós, da vossa colaboração, da vossa comunhão comigo e entre vós, da vossa oração e da vossa compaixão. Ela tem necessidade de pacificadores a fim de invocar a paz e a reconciliação para os povos, que nesta época são provados pela violência e pela guerra. Cada novo purpurado recebe das mãos do Santo Padre o barrete, o anel, o báculo e o título de diaconia, ou seja, de uma igreja em Roma. Dom Orani será titular da Igreja Santa Maria Mãe da Divina Providência, da qual ele deve tomar posse em abril, quando vem a Roma para passar a cruz da Jornada Mundial da Juventude à Comissão Polonesa. É um dono. É um presente que Papa Francisco dá a toda a igreja. São belas personalidades, representantes de igrejas locais das mais diversas partes do mundo. Dioceses vivas, onde o amor à igreja se vê concretamente. Com este consistório, o Colégio Cardinalício passa a ter 218 cardeais. 122 deles são eleitores. Eles representam 68 países e os 5 continentes.
Na tarde do sábado, os novos cardeais receberam os cumprimentos de leigos e religiosos no Vaticano. Uma oportunidade para conhecer de perto estreitos colaboradores do Papa, como o novo secretário de Estado Dom Pietro Parolin e o secretário-geral do Sínodo dos Bispos Dom Lourenço Baldisseri, que foi núncio apostólico no Brasil. Oportunidade ainda de contemplar a pluralidade da Igreja. Falando em diversidade, não só católicos estiveram em Roma prestigiando Dom Orani. As diferenças, elas nos juntam, elas não nos afastam. As diferenças, elas são tão poucas e são tão pequenas, e se a gente for pegar elas, é tão mais importante o trabalho que está sendo feito que a gente não deve se ater às diferenças. O Papa Emérito Bento XVI, que participou da cerimônia de criação dos novos cardeais, classificou como absurdas especulações de que teria sido obrigado a renunciar ao seu pontificado e manifestou seu apoio e amizade ao Papa Francisco. As declarações foram publicadas hoje pelo jornal italiano La Stampa. Depois de amanhã, fará um ano que Bento XVI deixou o Ministério Petrino. Por ocasião da data, o jornal italiano Libero insinuou que Bento XVI pode ter sido forçado a renunciar, devido aos escândalos no Vaticano, e que optou por continuar vestindo branco porque ainda se sente Papa. Quem estiver na Ilha de Mosqueiro também poderá participar de um carnaval bem diferente na paróquia de Nossa Senhora do Ó. O Vigor Moraes está aqui com a gente para dar mais detalhes do Alegrai-vos 2014. Vigor, explica para a gente como é que vai ser esse evento. É o Carnaval com Cristo da paróquia Nossa Senhora do Ó, que tem como objetivo levar as pessoas a ter um encontro pessoal com Deus, né? Esse primeiro objetivo do Carnaval com Cristo, que acontece a partir de domingo e vai até na terça-feira, com o encerramento, com um grande arrastão saindo da comunidade do Chapéu Virado até a Igreja Matriz com o trio elétrico e o Ministério de Música tocando louvores e orações para que aquelas pessoas que estão participando possam ter a oportunidade de louvar a Deus nesse dia tão maravilhoso. E nestes dias de evento, o que vai acontecer? Nós vamos ter Santa Missas, adoração, nós vamos ter pregação, inclusive o nosso pregador também na segunda-feira vai ser o Florismar Batista, que vem da Renovação Carismática de Goiânia, vai estar conosco o dia todo e nós estamos vivendo uma expectativa muito boa em relação a esse carnaval. A entrada é franca? Todos são convidados a participar? Todos estão convidados a participar, a entrada franca, nós vamos estar só vendendo lanche e também a parte do almoço. Muito obrigada, Vigor, pela sua presença no Notícias Pastorais, também um ótimo evento para vocês. E no interior de São Paulo, os católicos também se prepararam para viver o Carnaval com Cristo. Vamos ver. A efervescência do Carnaval inevitavelmente nos leva a balançar o corpo. A princesinha reina no salão, se diverte na mesma intensidade que outras dezenas de foliões reunidos nesse ginásio. O aquecimento para a folia aqui foi ao som cristão. Isso mesmo, na segunda edição do pré-carnaval Cristo Folia, na cidade paulista de Taubaté, foi assim. Louvando ao nosso Deus, celebrando a verdadeira alegria de uma forma totalmente saudável. A euforia nem sempre se mostra, se revela intimamente quando a cantoria se cala. O corpo se acalma e a conversa com Deus acontece. Nessa festa católica, bebidas só se for sem álcool, servidas nesse divertido bar. A alegria aqui precisa apenas da fé para acontecer. Cristo como a motivação maior para tudo isso. Alegria é um sentimento legitimamente cristão. Então, para que esperar o carnaval chegar? Para já entrar no carnaval, já cheio da graça de Deus, né? Um momento diferente do jeito que é o momento que o mundo proporciona para muitas pessoas. Saber que a gente pode cantar vários ritmos, mas na presença de Deus. O fim de semana também foi de carnaval antecipado para os católicos aqui de Cruzeiro, outra cidade do interior paulista. Eles colocaram um bloco na rua e atrás do trio elétrico promoveram o primeiro grito de carnaval cristão aqui da cidade. Música animada, os foliões se jogaram nessa alegria que nem precisa de data para ser sentida. As famílias aproveitaram a noite sem medo. As músicas da banda, em cima do trio elétrico, arrastaram os fiéis. E é uma oportunidade da comunidade e das famílias estar aqui presente louvando ao Senhor. E já que é carnaval, alguns entraram mesmo na brincadeira e até se fantasiaram. É carnaval de Deus. Sem destruir famílias, sem destruir casamentos, sem destruir a própria vida. Assim,
carnaval pode sim ser coisa de cristão. Mais uma opção para quem deseja passar um carnaval diferente é o Despertai, promovido pela paróquia São Pio X da Arquidiocese de Belém. O evento acontece na matriz da paróquia, localizada na BR-316, em frente ao 6º Batalhão de Polícia Militar. Até a quarta-feira de cinzas serão realizados adorações, missas, pregações e visitas missionárias. E neste domingo, a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na cidade de Nova em Ananindeua, inicia o curso Bíblia em Comunidade Visão Global. A aula inaugural tem como tema Dei Verbum. O curso será ministrado durante 2 domingos por mês. O Santuário Nacional de Aparecida recebeu no último final de semana a 6ª Romaria Nacional do Terço dos Homens. Cerca de 30 mil fiéis se reuniram para a oração do terço diante da padroeira do Brasil. O terço que preenche as mãos encontrou também outros lugares para se destacar entre os homens. No alto, corações descobriram conforto na figura de uma mãe. Maria, cheia de graça, foi bendita entre as mulheres. Pelo fruto abençoado, se tornou santa. O amor a fez rogar por todos os pecadores em cada conta da oração do terço. As Ave-Marias se tornaram costume na era cristã no século IX. O povo humilde foi quem motivou a substituição de 150 salmos pela oração tradicional dos dias de hoje, que logo se tornou símbolo de fé entre gerações. No Brasil, a popularidade está cada vez mais em novos rostos. O terço é a oração que identifica o católico. Rezá-la é como percorrer a vida de Jesus na companhia de Maria. É pela intercessão dela que cada um tem um motivo especial para permanecer firme na fé. Os homens, quando testemunham essa fidelidade, as bênçãos recaem sempre sobre toda a família. Aqui, eles eram maioria. 30 mil compuseram a 6ª Romaria Nacional do Terço dos Homens. Amigos, pais de família, devotos, intercessores. Quem está precisando de um milagre agora. As portas já estão se fechando para eles, os hospitais não estão querendo mais ele. Mas a gente acredita que Nossa Senhora vai salvar ele. Se Deus quiser, Nossa Senhora também vai ajudar. A oração que une famílias, aproxima corações, faz homens se renderem à docilidade de Maria. Antigamente falava que os homens não rezavam, os homens rezam e a prova está aqui. O Santuário Nacional foi tomado por clamores. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E por silêncio. Entre tantas formas de oração, uma delas, com certeza, vai prevalecer. Com o terço orando, a gente vai melhorando cada vez mais, enfrentando o dia a dia melhor. Até o dia que Deus me dá vida e saúde, então eu continuo rezando. Estamos em pleno clima de carnaval e na Arquidiocese de Belém diversos grupos promovem eventos que proporcionam um carnaval bem diferente. Um deles é o Rebanhão, que acontece em Coraci, da qual a Eloane Lima faz parte e está aqui com a gente para dar mais detalhes. Eloane, fala pra gente como é que é o Rebanhão 2014. O Rebanhão 2014, ele está totalmente voltado para esse clima de carnaval, totalmente alegre, um carnaval com Cristo, centrado em Cristo, em louvor, adoração, com momentos especiais para os jovens, para as crianças e todas aquelas famílias que querem ter esse ano um carnaval diferente, um carnaval com o amor de Deus. O Rebanhão já acontece a partir deste domingo, segue até quando? Como é que é a programação? O Rebanhão acontece a partir deste domingo e segue até na terça-feira, com a presença do nosso arcebispo na terça-feira e nos outros dias com a presença do Florismar Batista, da Renovação de Goiânia, e também os outros pregadores desta semana que estarão conosco. Quem quiser participar, a entrada é franca, o Rebanhão acontece onde? Fala só pra gente o horário. A entrada é franca, acontece na Igreja Matriz, no Salão Paroquial da Igreja Matriz, da Paróquia São João Batista Nossa Senhora das Graças, em Coraci, a partir de domingo, às 8 da manhã. Obrigada, Eloane, pela sua presença. A gente espera um ótimo evento para vocês e que todos participem. Obrigada. E neste clima de carnaval, vamos acompanhar a programação dos Carnavais com Cristo aqui da Arquidiocese de Belém, promovido por diversos grupos e comunidades.
Passar um carnaval diferente já é tradição na Arquidiocese de Belém. Grupos oferecem momentos de louvor, espiritualidade e oração durante os 3 dias de folia. E este ano os Carnavais com Cristo têm o apoio da Prefeitura de Belém. O prefeito tem todo empenho em valorizar o carnaval e, inclusive, revitalizar, tá? No carnaval você pode fazer mais coisas que valorizem o cidadão. Serão 5 grandes eventos na Arquidiocese de Belém. O Cristo Alegria nos dias 2, 3 e 4, na Escola Superior de Educação Física, sempre de 8 da manhã às 6 da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Nazaré. O Renascer, que também acontece nos dias 2, 3 e 4, na Escola Superior Madre Celeste, em Ananindeua, de 8h30 da manhã às 5 da tarde. A Renovação Carismática Católica promove o Encheivos, a partir do dia 1º até o dia 4, na quadra da Paróquia dos Capuchinhos, de 7h30 da manhã até às 18 horas. Outra opção é o Renovai-vos, promovido pela comunidade Maíra, também de 1º a 4 de março, na Escola Berço de Belém, sempre de 8 da manhã às 5 da tarde. Em Coraci, no Salão Paroquial da Igreja Matriz, acontece o Rebanhão, do dia 2 ao dia 4, de 7 da manhã às 19 horas. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. E na Catedral de Belém, o grupo de oração Terço dos Homens se reúne todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite. Qualquer homem pode participar, basta levar seu terço. O padre José de Anchieta, também chamado Apóstolo do Brasil, será canonizado em abril. O anúncio foi feito esta semana pelo Papa Francisco. Hoje, no Vaticano, foram anunciadas notícias importantes para a igreja de todo o mundo e, de modo particular, para o povo brasileiro. Em abril, será elevado aos altares o beato José de Anchieta, um dos precursores da evangelização na terra de Santa Cruz. Ele será canonizado de uma forma mais simples. Consistirá essa canonização num decreto assinado pelo Papa Francisco, declarando, então, o beato José de Anchieta, santo. Ele foi jovem ainda para o Brasil, foi ordenado em Salvador, depois foi um dos fundadores da cidade de São Paulo, juntamente com o padre Nóbrega, veio a falecer no Espírito Santo. É um momento há muito esperado, não só por São Paulo, mas pelo Brasil todo. É o exemplo de evangelizador, de missionário, que hoje nós queremos redescobrir e imitar para que nós retomemos, aprofundemos a evangelização, hoje não mais de uma aldeia pequena, aldeia indígena, mas da metrópole de São Paulo. Outra novidade é que em breve o Papa Francisco deve visitar o Colégio Pio Brasileiro em Roma, que em 2014 celebra os seus 80 anos. O motivo da visita também é celebrar a canonização do padre José de Anchieta. E a canonização de José de Anchieta já é esperada com muita expectativa pelos devotos e pela Companhia de Jesus, a qual o beato pertenceu. O jovem jesuíta que chegou ao Brasil aos 19 anos inspirou o jovem Rafael em sua vida missionária. Ser missionário é dar a vida, né? Dar vida aos mais pobres, aos mais necessitados, né? A canonização de Anchieta, prevista para o início de abril, só veio confirmar o importante legado deixado pelo apóstolo do Brasil em São Paulo e nas cidades por onde passou. É um orgulho muito grande, não é? Porque ele fez um trabalho maravilhoso aqui e para nós, né, é muito gratificante, para a igreja principalmente, né, mais um santo. A notícia de canonização de Anchieta já era esperada com muita expectativa pela Companhia de Jesus, que é responsável aqui pelo pátio do colégio. Aqui estão algumas relíquias, como parte de um fêmur e também um objeto muito importante, esta manta em couro utilizada por ele em suas missões. Bom, Anchieta já é considerado santo mesmo em vida, né? Você ser comparado ao irmão José já era ser comparado a um santo. É um momento muito especial para a história da Companhia de Jesus, por ser o ano do bicentenário de restauração da Companhia, um resgate da sua história, e agora com a canonização também do beato Anchieta. Dona Benedita, há 77 anos, tem uma grande devoção por Anchieta.
Eu já cansei graça e muita gente que a gente comunicava também cansou. A devoção é tanta que já gastou cerca de R$30 mil para construir uma capela dedicada ao futuro santo ao lado de sua residência. Ela junta os trocadinhos do salário mínimo de sua aposentadoria e recebe ajuda de vizinhos. Aos poucos, o milagre da multiplicação vai acontecendo. Talvez a fé, né? E a inspiração, e estou fazendo. Assim como Anchieta, que edificou a Igreja Católica na maior cidade do país, Dona Benedita, com sua fé e simplicidade, é também um exemplo daquilo que se pode fazer pela Santa Igreja. A paróquia de São Francisco de Assis, no bairro do Tapanã, em Belém, realiza nesta terça-feira de carnaval, dia 4, o Exaltai a Cristo. O evento iniciará às 7 da manhã com oração do terço e momentos de louvor, dança e teatro durante todo o dia. O encerramento será às 19 horas com Santa Missa. E o Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. E neste final de semana também tem início o Encheivos 2014. O Jael de Jesus está aqui ao nosso lado para dar mais detalhes deste evento. Jael, fala um pouquinho sobre como vai ser o Encheivos desse ano. Larissa, esse ano nós vamos ter a presença de Dom Alberto partilhando conosco sobre a sua experiência com a renovação carismática, como ele se tornou o nosso assessor eclesiástico em todo o Brasil. Nós vamos ter a presença de 2 pregadores, o Florismar Batista de Goiânia. Nós vamos ter a presença de Tony Sá de Santarém e também uma participação com o padre Alessandro, que virá na segunda-feira presidir a adoração conosco e pregar um tema. E vamos só destacar as novidades do Encheivos 2014. Dentro dessa novidade, nós vamos ter o Golzão. O que é um Golzão, Larissa? O Golzão é um grupo de oração universitário. Vai ser no sábado, então você que é universitário, pré-universitário, está convidado a se fazer presente conosco no sábado, na paróquia dos Capuchinhos, na quadra de esporte. Obrigada, Joel, pelas suas informações, pela sua presença aqui dentro do Notícias Pastorais. E a gente lembra que o período do Carnaval ele termina com a quarta-feira de cinzas. É o início da Quaresma, um tempo de preparação para a Páscoa. E para nos ajudar a viver intensamente esse momento, o arcebispo de Belém lançou o Retiro Popular 2014. Já na fila, a dona Helena aproveitou para dar uma olhada no livro. Minha filha, é maravilhoso. Com certeza, tem muitos ensinamentos, né? Pra gente, como igreja, né? Estamos a cada dia buscando as coisas de Deus, né? Para a nossa vida, nosso entendimento, principalmente para a nossa família. Mais de 300 exemplares do Retiro Popular 2014 foram vendidos durante o lançamento, que aconteceu neste final de semana na Catedral de Belém. Os fiéis fizeram fila para receber a assinatura de Dom Alberto Taveira. É uma necessidade espiritual, você vai se preparando para a nossa Quaresma e logo a Páscoa, a ressurreição, você vive isso o ano todo. Então, temos a graça de termos um pastor que nos olha, nos cumula com todos esses dons, né? Agora, pertinho dele, é bem melhor, né? O Retiro Popular é lançado há mais de 20 anos. Durante o ano inteiro, Dom Alberto dedica as reflexões pensando em como será o livro do ano seguinte. Já no mês de dezembro até janeiro, ele dedica 40 dias exclusivamente para escrever o Retiro Popular. Logo depois, são mais alguns dias dedicados à edição do livro, para então a publicação ser encaminhada para a editora, que fica em São Paulo, fazer a revisão final. Este ano, Dom Alberto Taveira decidiu falar do exemplo bíblico de Zaqueu. O grande objetivo do Retiro Popular é ajudar as pessoas a viverem a Quaresma. Quaresma é uma espécie de academia. Entrar nessa academia para fazer exercício, oração, penitência, caridade. E o Retiro Popular é apenas um roteiro, indicações de texto da Palavra de Deus, de orações, de gestos de fraternidade, de participação na campanha da fraternidade, para nós chegarmos bem dispostos à Páscoa. A Quaresma inicia dia 5 de março. O leitor já pode se preparar. Com certeza é muito importante a gente viver essa experiência de preparação para a Páscoa, porque assim o coração vai se preparando para poder ressuscitar com Jesus.
Neste domingo, o escritor Nelson Ribeiro lança um livro sobre o Papa Pio XII. Pio XII exerceu seu pontificado em um período difícil da história da humanidade, durante a Segunda Guerra Mundial e a difusão do comunismo na sociedade ocidental. Ele exerceu um papel fundamental como estadista, diplomata e líder religioso. Mas nem sempre foi bem compreendido. Através deste livro, o advogado, escritor, humanista e ex-ministro da Reforma Agrária, Nelson Ribeiro, destaca a figura do Papa Pio XII para torná-lo mais conhecido, particularmente entre as novas gerações. O Papa Pio XII esteve à frente da Igreja Católica de 1939 a 1958 e, durante seu pontificado, marcou a vida de muita gente, inclusive do escritor Nelson Ribeiro, que está aqui comigo agora, que está lançando um livro sobre a vida do Papa Pio XII. Doutor Nelson, explica pra gente por que lançar um trabalho sobre o Papa Pio XII, quer dizer, foi tanta influência assim que ele causou na vida de muita gente? Sim, a gente tem uma influência muito grande. É claro que a gente não nota essa influência hoje, porque naquele tempo não tinha televisão, não tinha sistemas de telegrafone, telefone. Ele fazia uma rádio-mensagem. Era o rádio importante aquilo. Ele se comunicava com o povo através do rádio. E ele tinha uma importância muito grande para o mundo inteiro, porque ele enfrentou a Guerra Mundial. O senhor fala que naquela época era pouco acesso à comunicação. E como o senhor gostava tanto de Papa Pio XII, como é que tinha acesso a tantas informações a respeito dele, a todo o trabalho exercido? Olha, eu cheguei a ser assinante do Observatório Romano, que é o jornal oficial da Santa Sé. Eu era presidente da Ação Católica e tal, tinha um relacionamento direto com a igreja e, não, evidentemente, que as notícias que saíam sobre Pio XII, a Voz de Nazaré era muito pequenininha ainda aí, pertencia paróquia de Nazaré, e nós evidentemente não tínhamos muita notícia dele. Mas eu sabia, por essas informações, do grande estadista que ele era. Ele era um grande estadista, um homem com poder de Estado, um diplomata, e muito hábil na maneira como ele colocava, de maneira a não ter implicações sobre os católicos, sobre os judeus, sobre os ortodoxos, sobre todos os cristãos do modo geral, mais os judeus. Agora, no livro, que trecho o senhor tenta abordar? A gente sabe que foi um longo pontificado, foram muitos desafios, mas foi um longo trabalho realizado pelo Papa Pio XII. O que o senhor tenta abordar nesse livro, o Venerável Papa Pio XII? Bom, ele foi proclamado venerável no mesmo dia em que o Papa João Paulo II o foi. Então, veja, e pode agora ser beatificado. Um episódio muito interessante, quando ele assumiu o pontificado, em 39, ele já sabia que o Hitler estava fazendo as loucuras que ele ia fazer depois por causa do Holocausto. E ele estava escrevendo a encíclica Summi Pontificatus. Estava escrevendo e então a gente percebe, quando de repente ele para e muda. É a invasão, aí você acaba de saber que a Polônia foi invadida e destruída totalmente. Ora, a Polônia era uma espécie de filha dileta da Igreja Católica, que eram todos católicos, todo um povo muito santo, e a igreja realmente tinha pela Polônia um carinho total. Então o Papa sofreu muito com aquilo. Depois os Sudetos, que eram alemães, que veio católicos, ele também invadiu lá e acabou com os Sudetos. Então veja, isso tudo fez o Papa sofrer muito. E é um Papa muito sofrido, e eu acompanhava esse sofrimento dele pelo noticiário da imprensa, o que aparecia aqui, etc. Eu acompanhava isso sempre. O Papa XII pagou muitas vezes, do Tesouro do Vaticano, pagou coisas como perdeu para salvar os judeus. De maneira que a importância de Pio XII vem dessa situação em que ele era o que era. Ele era um homem de caráter, um homem sério, um homem fino, um homem assim de grande significado para a história da humanidade, sobretudo diante do Holocausto praticado por Hitler. Olha, doutor Nelson, a gente agradece a sua entrevista e lembra que essas histórias e, na verdade, muitos outros fatos que recordam o pontificado do Papa Pio XII, você vai poder encontrar diretamente no livro de Nelson Ribeiro, que fala sobre o pontificado de Papa Pio XII, que será lançado já neste domingo a partir das 7 da manhã na capela da Fundação Nazaré de Comunicação, com a missa que será transmitida ao vivo aqui na sua TV Nazaré.
Agora vamos conhecer um outro livro que narra a vida de um padre brasileiro que se dedicou às pessoas e à igreja. Padre Valeriano de Oliveira, falecido há 4 anos, passou pela Canção Nova e teve uma vida simples voltada para a oração. O título da publicação é o resumo da história desse homem. Prostrado diante de Jesus Eucarístico, Valeriano de Oliveira, o padre, também foi pai e esposo. O matrimônio surgiu em sua vida primeiro. Com a morte da esposa, resolveu dedicar a sua vida ao sacerdócio. Tudo agora está documentado em quase 300 páginas. Seduzido por Deus foi redigido pelo professor Maurílio, o genro de Valeriano. Após 2 anos de trabalho e às vésperas do lançamento, o professor diz que seu trabalho é um serviço à igreja. Quando eu conheci a fama, o renome do padre Valeriano, eu me disse, está aí alguém que pode ser mostrado como um modelo de sacerdote, de intercessor. Além da biografia, o livro contém artigos e depoimentos do próprio padre, que em vida conviveu durante 2 anos na Canção Nova. Sei pelos depoimentos que eu pude ler que ele é se não é um dos iniciadores da TV Canção Nova. Ele era muito entusiasmado com os meios de comunicação, de modo que ele sentiu que a Canção Nova podia ser, como de fato acabou sendo, né, um meio fantástico de evangelização. Parte da história do padre colocada no livro ainda é preservada aqui em Taubaté. Essa casa simples, por exemplo, foi fundamental na sua trajetória. Aqui era o lugar dos primeiros retiros espirituais organizados por ele em 1981, local de inspiração para uma vida inteira dedicada a evangelizar. Eu estou convencido de que o padre Valeriano, como leigo e como sacerdote, pode sim ser visto como modelo de santidade. Logo na semana após o Carnaval acontece o primeiro encontro vocacional dos padres barnabitas. Entre os dias 7, 8 e 9, jovens do gênero masculino que estejam cursando o ensino médio e se sentirem chamados a servir podem participar. O encontro será no Seminário Mãe da Divina Providência, em Benevides. O Papa Francisco alertou essa semana para a incoerência de alguns cristãos e destacou a importância do testemunho de vida no anúncio da fé. Em sua homilia na Capela da Casa Santa Marta, Francisco afirmou que o testemunho gera uma inquietação e abre caminho para a ação do Espírito Santo. O Papa encorajou a todos, pedindo a Deus a graça da coerência de vida. Pois a coerência cristã é fundamental. Depois das manifestações que levaram à chamada Primavera Árabe, religiosos de todo o mundo se reuniram essa semana na Terra Santa para refletir e fortalecer o diálogo entre muçulmanos, judeus e cristãos. Surge um novo tempo no mundo árabe. Tempo de repensar a história e as futuras mudanças que começam a surgir, não previstas e ainda não claras, mas que irão mudar as relações na sociedade do Oriente Médio. O custódio da Terra Santa, Pier Batista Pizzaballa, abriu o encontro trazendo o contexto que vive a sociedade do Oriente Médio. Pertencer a uma religião define a identidade da pessoa e todos os aspectos do seu dia a dia. No início da Primavera Árabe, vimos jovens se tornando protagonistas de uma revolução social e a união de todos pelo desejo de mudança. Agora, no tempo de reconstrução desta nova sociedade, em diversos países árabes, as divisões começam a ganhar força novamente e os cristãos, sendo minoria, vivem a insegurança pelo tipo de cidadania que está sendo construída e a sua participação na sociedade. Em meio a tantas mudanças, o clima é de insegurança, mas se tem uma certeza: o caminho a ser trilhado é o do diálogo e respeito. Os cristãos são desafiados a saírem de si, irem de encontro ao outro, mas de forma pacificadora e serena. Para conhecer melhor a sociedade do Oriente Médio, desde suas tradições até a sua forma de vestir e falar, é preciso conhecer suas raízes. Por isso, a semana foi marcada por encontros. Um dos momentos marcantes foi a comunidade judaica na sinagoga de Hebron, onde estão a tumba de Abraão, considerado pai da fé das 3 religiões monoteístas, de Jacó e sua esposa. O lugar é considerado sagrado também pelos muçulmanos. A visita à mesquita Domo da Rocha foi outro momento importante.
lugar onde, segundo a tradição, foi o altar que Abraão preparou para sacrificar seu filho Isaque e também o templo construído 1000 anos antes de Cristo pelo rei Salomão. Cada encontro com a experiência de fé do outro foi marcado por um clima de respeito, serenidade, diálogo e abertura, gestos que abrem novas fronteiras e um caminho de paz. Chegamos ao final de mais um programa. Se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br. Para divulgar sua paróquia, sua festividade ou seu evento, entre em contato com a nossa central de relacionamento através do 4006-9211. Nossa última notícia é sobre inclusão social. Na paróquia Coração Eucarístico de Jesus, no bairro do Mangueirão, acontece o projeto Comunicando com as Mãos, que alia a evangelização à inclusão. A sala é composta por homens, mulheres e crianças. Não há limite para a idade, mas é necessário dedicar muita atenção, pois o principal sentido usado aqui é a visão. Este é um projeto chamado Comunicando com as Mãos, idealizado pela professora Ilma Lúcia. A ideia surgiu de uma dificuldade que eu tive lá no meu trabalho. Eu trabalho no hospital, sou da enfermagem, e eu tive dificuldade de me comunicar com o surdo, que foi pedir uma informação. E eu me senti muito triste, porque eu não pude me comunicar. Daí surgiu a ideia de fazer o curso, fiz vários cursos, depois eu fiz uma pós-graduação para ajudar o nosso paciente lá no hospital. O projeto busca melhorar a evangelização. Na paróquia onde acontece, dará mais dinâmica às celebrações. Formar, sim, multiplicadores dentro da nossa igreja, da nossa paróquia e disseminar nas paróquias de Belém. Porque a gente vê uma dificuldade muito grande, o surdo está muito restrito dentro de casa, não tem como conversar com Deus, não tem como desabafar sua mágoa, sua incerteza, sua angústia, não tem quem se comunique. É uma forma de mostrar para o nosso povo, né, de que a forma de acolher essas pessoas não é contribuir com a discriminação, a desvalorização que eles possuem e, ao mesmo tempo, ajudá-los a ter uma inclusão maior na igreja e procurar sair desse silêncio, não é? Eles têm a capacidade de demonstrar a capacidade de contribuir com a sociedade, com a evangelização e de serem compreendidos pela própria família. Então, nosso objetivo era resgatar essa saída do silêncio, não é? Do mundo dos surdos, para que eles pudessem também ser incluídos na nossa evangelização. Cerca de 22 pessoas participam do projeto. Muitas são crianças, ora animadas pela curiosidade, ora pela necessidade de se comunicar com pessoas surdas. É muito legal, eu só fiquei curiosa, eu falei, mãe, eu quero fazer curso de Libra. No primeiro dia, eu falei assim, mãe, pra dona Camilita que ela ia me levar, dona Camilita, eu acho que eu vou ficar para fazer curso de Libra. Aí o homem falou, não, tá, tu vai vir, aí no outro dia a gente conversa aqui em casa e tu vem. Eu falei assim, beleza, então eu acho que eu vou fazer, porque meu sonho é fazer curso de Libras. Queria aprender a fazer Libras, mas aí eu tentei com a minha mãe. Comecei a participar porque eu tenho um familiar que ele é surdo, então eu nunca pude conversar realmente com ele. Depois eu comecei a me interessar assim e eu quero muito conseguir aprender a conversar com um monte de pessoas, porque eu tenho muitos amigos que são amigos do meu primo que conversam entre eles, eu nunca pude conversar. O projeto Comunicando com as Mãos surgiu na paróquia Coração Eucarístico de Jesus com o objetivo de evangelizar. Hoje, com apenas 2 meses de curso, o projeto já superou as expectativas e tornou-se um exercício de cidadania. Isis tem 9 anos. Na escola onde estuda, há um colega que é surdo. Ela está aprendendo a linguagem de sinais para poder conversar com ele. Tenho um colega na escola, então ele é surdo, então eu não consigo me comunicar com ele. E quando eu fiquei sabendo do curso de Libras, a minha mãe falou, olha, Isis, tem um curso de Libras agora aqui na igreja. Eu digo, é uma boa oportunidade, mãe, para mim poder me comunicar com meu colega. Márcia é administradora. Quer aprender a Libras para ensinar mais. Percebi nas palestras e treinamentos e congressos que eu assisti, a parte administrativa, recursos humanos e coach, que é o novo desafio, que é o desenvolvimento e para aumentar o potencial do ser humano. E eu percebi que nas palestras e treinamentos não tem um público profissionais voltado para surdos e mudos.
Então eu percebi, né, eu tive esse insight e quero passar todo esse meu conhecimento, toda essa minha prática para potencializar o ser humano. Ricardo é formado em pedagogia e professor de Libras. É surdo. Conversou com a nossa equipe através da ajuda da professora Ilma. Para ele, a grande necessidade de expandir a linguagem de sinais. É importante que haja a comunicação. As pessoas não querem ajudar o surdo a evoluir. Eles precisam treinar, eles precisam de muito tempo para o aprendizado. Então, às vezes, eles não se predispõem, porque o ouvinte, ele não tem dificuldade, ele ouve, ele fala, então ele não tem muita dificuldade. Mas o surdo, ele sofre lá fora, porque ele precisa que alguém ajude na comunicação. Para isso, o ouvinte ele tem que se predispor a aprender realmente a se habilitar. A todos, obrigada pela companhia, um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!